Nós estamos falando sobre recados de Deus para o nosso 2026, às quartas-feiras. Semana passada eu falei que Deus deseja te ver sorrindo. E hoje eu quero te falar que Deus deseja te ver rompendo com o que não faz mais sentido na sua vida, para você avançar para o novo, para o propósito, para coisas que vão te trazer vida, alegria, e que vão ter o óleo novo de Deus. Diz assim: depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou comer. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele, e ele não quis nos escutar. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuou e chorou, mas agora que a criança está morta, você se levanta e come? Ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava: quem sabe? Talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Deus quer te ver rompendo com coisas que não fazem mais sentido na sua vida, para te entregar uma nova estação na sua vida. Porque uma nova estação não vem porque o ano mudou. Uma nova estação nas nossas vidas não acontece porque o verão chegou. Eu lembro de que quando eu era adolescente, tinha uma moda que eu inventei com meus amigos, que podia estar o calor do agreste, que a gente saía vestido de cacharel, porque a gente chegou à conclusão que era muito estiloso. Algo não mudou até agora, mas podia estar um calor, a gente podia estar na praia. A gente estava de cacharel, de lã, aquela coisa assim, porque a gente dizia que estilo não tem temperatura. Então não importa se está calor e a estação mudou. Se as minhas roupas ainda são de inverno, eu continuo vivendo naquele momento. O problema de uma roupa de inverno no verão é que ela não faz o menor sentido. E ela só vai me trazer sofrimento. Primeiro porque eu vou ser o único bobo que vão olhar para mim dizendo: o que esse bobo está fazendo com essa roupa?
Segundo, que quem vai estar transpirando sou eu, desconfortável sou eu. Porque nós precisamos aprender que nem tudo que nós prometemos no passado deve continuar sendo cumprido no presente. Sabe, irmão, tem pessoas que dizem assim, e eu discuto com todas essas pessoas, que elas dizem, a minha palavra não tem curva, e eu digo, a minha tem curva, tem ré, dá meia volta, porque eu não vou fazer coisas que não fazem mais sentido para mim, eu não vou fazer mais coisas que já não fazem mais parte da minha vivência, eu não vou continuar me mantendo fiel a estações que já morreram, que já secaram, campos que já não tem mais vida, que já não, uma planta que não é mais frutífera, e eu digo, não, eu amo essa planta, eu vou ficar com essa planta até o fim, porque sim, irmão, tem planta que você vai regar e ela vai voltar a nascer, mas tem planta que você vai regar e não vai acontecer nada. Sabe por quê? Porque há momentos na vida em que oramos intensamente, jejuamos, choramos, clamamos, e ainda assim o desfecho da história não é aquilo que a gente esperava. E não é o que a gente esperava, sabe por quê? Porque deixa eu te contar uma notícia que talvez você não saiba. Deus tem vontade própria. A nossa oração, o nosso clamor pode mudar a vontade de Deus. Deus pode ter misericórdia de nós. Deus pode olhar para a gente e dizer, eu vou dar mais anos de vida, eu vou reflorescer, eu vou revitalizar, eu vou restaurar. Mas Deus é um Deus soberano, que também, quando Ele diz, a porta se fechou, nós podemos orar, clamar, jejuar, bater, e nada vai acontecer, porque Deus ainda é soberano sobre as nossas vidas, e Ele diz, esse é o caminho, esse não é mais o caminho, e não há nada que nós possamos fazer. Mas sabe o que acontece? Quando nós choramos, clamamos, muitos de nós paramos na dor. Muitos de nós paramos na decepção, muitos de nós paramos no luto, muitos de nós paramos no Egito, porque chegamos ao Egito e agora não vamos sair do Egito, porque o Egito é bom. Ele não é bom, mas é bom, é melhor do que onde você estava. Tem casa, tem comida, tem muito trabalho, tem escravidão, mas tem coisas boas. E aí nós ficamos ali. Só que o Egito era bom enquanto José governava o Egito. Mas a estação mudou. E ali já não era mais bom. Mas o povo também foi resistente a sair. Preferia sofrer naquela estação que já havia se encerrado. Preferia ficar ali lutando, falando, não, o Egito é nosso, a gente vai mudar isso daqui. E Deus dizendo, eu estou expulsando vocês. Eu estou mandando vocês embora, e o povo, não. Mas sabe o que Davi me ensina? Que há uma diferença, irmão, entre sentir a dor. Há uma diferença entre ter esperança e permanecer paralisado por ela. Porque às vezes, olha o que eu vou te dizer, às vezes o que mais nos paralisa para viver o novo de Deus é a esperança. A esperança de que a sua fase atual ainda vai dar certo.
que aquele seu projeto ainda vai funcionar, que aquele seu relacionamento ainda vai vingar, que aquela amizade ainda vai vir te pedir perdão, que as coisas ainda vão funcionar, que ainda vai vir um milagre extraordinário, e passam-se anos e anos e anos, e sim, irmão, nós somos o povo da fé, mas também às vezes nós temos que orar ao Senhor e falar: Senhor, será que não é a minha esperança de que algo vai mudar, que está me impedindo de me mudar, de avançar, de sair do Egito e ir para a terra que mana leite e mel, acreditando que o melhor está por vir em outra fase da minha vida, e não de que o Senhor vai transformar tudo isso? Porque Davi, ele orou intensamente enquanto havia esperança, mas era uma esperança real. Enquanto o filho dele estava vivo, Davi jejuou, chorou, se prostrou em terra, intercedeu diante de Deus. Davi não foi um homem que disse: olha, quer saber, eu pequei, então essa criança vai morrer mesmo, de qualquer jeito, então olha, quer saber, que morra, eu vou cuidar da minha vida. Não, Davi amava, Davi orou, Davi jejuou. Ele não foi insensível. Ele queria aquela criança viva. Porque ter fé não significa não chorar. Ter fé não significa não sofrer. Mas fé também significa discernir o tempo de todas as coisas. O milagre não aconteceu, e Davi aceitou. O texto, irmão, ele não é gostoso de se ler, porque não acontece nada de bom nesse texto. Davi peca, por causa de seu pecado, Deus o condena. Davi se humilha, se prostra, tenta mudar as coisas não mudam. A criança morre, uma criança inocente, alguém que não tinha nada a ver com a situação. Mas Davi não negou a dor, mas também não negou a realidade. Davi soube discernir a hora de orar e a hora de avançar. A hora de ter fé para continuar acreditando, mas a hora de entender: Deus já deu um decreto, nada do que eu fizer vai melhorar, eu não vou trazer essa criança à vida, já foi a vontade de Deus, já foi feita, então agora eu não posso mais negociar com a realidade, eu preciso aceitar a realidade e entender que não é o fim da minha história, mas que se Deus fechou essa porta, é porque existe uma porta ainda a ser aberta, porque nós vivemos em realidade de vida, em novas realidades, nós vivemos em novos começos e recomeços e avanços, porque as portas que Deus fecha não são portas fechadas, são realinhamentos. A nossa vida é como um rio que nós podemos passar por barreiras, mas nós sempre vamos encontrando lugares para a água desaguar, para que nós continuamos avançando, para que a gente continue vencendo, para que a gente continue prosperando e principalmente para que a gente continue andando para o centro da vontade de Deus. Os servos de Davi estranharam a reação de Davi. Eles acharam que Davi iria enlouquecer. Sabe, irmão, eu sou uma pessoa pentecostal. Mas eu lembro de alguns anos atrás, uma igreja lá nos Estados Unidos, uma criança morreu. Então eles estavam orando enquanto ela estava na UTI. E ficaram orando.
jejum ali de 24 horas de oração, a igreja ficou aberta 24 horas e as pessoas orando. Aí a criança morreu. E aí eles tiveram a brilhante ideia de falar assim: nós não vamos sepultar essa criança. Nós vamos orar. E no final das contas, a justiça americana teve que entrar dentro do hospital e dizer: essa criança vai ser sepultada. Porque eles continuaram orando, 24 horas, orando. E ali a criança, a grande questão, irmão, ali é que a criança, ela já não tinha vida, ela já estava em estado de decomposição, e as pessoas continuavam orando. Sabe, Davi, eu imagino que, eles imaginaram que Davi iria fazer isso. Não, agora que ela morreu, nós vamos orar para ressuscitar. Agora que ela morreu, nós vamos orar para que as coisas aconteçam. Agora que ela morreu, aí sim que nós vamos agora fazer um grande clamor, e que Davi iria enlouquecer. Mas entenda, na Bíblia, Gustavo, mas na Bíblia houve ressurreição. Sim, mas houve ressurreição toda vez que alguém já tinha se conformado de que havia morrido. Não tinha ninguém falando assim: não aceito. Lázaro já estava sepultado, Jesus já estava sepultado, a criança já estava morta e todos diziam: olha, morreu. Quando todos olhavam para a realidade, aí sim Jesus podia vir e mudar a realidade se fosse a vontade dele. Mas entenda, há batalhas que você luta orando, mas há perdas e há lugares que não fazem mais sentido para as nossas vidas, que não trazem mais vida, que só trazem cansaço, só trazem dor, só trazem peso, só trazem estresse, só trazem raiva, que nós enfrentamos, não é orando, nós enfrentamos rompendo e avançando para o alvo. E Davi se levantou como um ato espiritual. Ele se levantou da terra. Ele se lavou. Ele se ungiu, ele trocou de roupas. Ele se limpou. Ele ungiu. Sabe, se limpar, eu estou limpando a minha vida. Eu estou deixando para trás as marcas daquilo que já não fazem mais sentido. Eu estou tomando um banho. Ele se ungiu, como alguém que diz assim: agora eu vou restaurar a minha identidade de rei. Porque o trono estava vazio. Faziam 7 dias que Israel não tinha um rei, porque ele estava lá orando. Quem está governando? E como o pastor César trouxe, nenhum trono fica vazio. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa: quando você não pega o seu lugar que é por direito, quando você não rompe com aquilo que está te tirando do seu lugar, da tua identidade, alguém vai pegar no teu lugar, alguém vai ficar com isso, porque trono nenhum fica vazio. Então há momentos em que nós sim, nós paramos a nossa vida, tentamos resolver algumas situações, tentamos dar um jeito naquilo, tentamos fazer alguma coisa referente àquilo, mas nós não podemos ficar naquilo para sempre, porque a vida tem que continuar, e o trono da sua vida, você precisa lembrar que existe você, que existe a sua vida, que existe os propósitos de Deus para a sua vida, e que eles não serão rompidos, porque você teve que deixar uma pessoa embora, porque você teve que romper uma relação, porque você teve que romper uma situação. Nada do que sai da tua vida é necessário para a tua felicidade.
identidade. Nada do que Deus tira da sua vida é necessário para você chegar aonde Deus quer que você chegue. Nada são distrações, mas quando você tem coragem de dizer, eu vou me limpar, eu vou me ungir, restaurar a minha identidade, e eu vou trocar de roupas e retomar a minha posição. Você aprende como Davi, que decidiu não viver com as vestes de luto, não viver com as vestes daquele momento em que ele não queria desistir. Ele não queria desistir, mas ele entendeu que há coisas na vida que a gente precisa desistir, mas que quando a gente desiste, não é o fim, não é uma frustração, não é uma derrota, mas sim é um avanço para um novo patamar nas nossas vidas. Então Davi, antes de voltar a governar, a palavra diz que ele se lava, se unge, troca de roupa e vai adorar a Deus. Ele entrou na casa do Senhor e adorou. Sabe por quê? Porque ele queria dizer ao Senhor, Senhor, assim como diz Jó, o Senhor me deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Eu continuo reposicionado diante de Ti. Eu estava prostrado em terra orando por um milagre, mas agora eu me prostro diante de Ti dizendo, o Senhor é soberano, a Tua misericórdia dura para sempre, o Senhor pode fazer todas as coisas, eu confio nos Teus caminhos, eu confio nas Tuas decisões, eu confio de que o Senhor tem o melhor para mim, eu confio de que se o Senhor tirou algo da minha vida, não foi para o meu mal, não foi para o meu sofrimento, não foi para a minha tristeza, e eu confio, Senhor, de que alguma lição eu aprendo com isso, mas eu também confio de que o Senhor renovará as minhas forças, de que o Senhor vai fazer com que a glória da segunda casa seja muito maior do que a da primeira, de que eu não preciso ficar apegado ao que eu tenho, de que eu não preciso ficar apegado ao meu passado, porque o Senhor renova todos os dias, e todas as coisas que o Senhor me dá são boas. Há coisas que funcionaram no passado, que funcionam hoje no presente, mas que amanhã não funcionarão mais. E a palavra do Senhor para o seu 2026 é: rompa e avance, rompa e avance, desapega em nome de Jesus, porque Deus não tem compromisso com os seus apegos, mas Deus tem compromisso para o lugar aonde Ele quer te levar. Deus não quer você parado no que já acabou, irmão. Gustavo, e como eu sei que já acabou? Porque essa é a maior dúvida. Quando não frutifica mais. Quando você já tentou de tudo e a ovelha não dá mais lã. Eu trabalho com algumas pessoas que são médicos, e uma delas em especial, provavelmente ela vai até assistir isso, ela é intensivista de UTI, e um dia eu perguntei para ela, eu falei, fala a verdade para mim, vocês desligam o aparelho, não desligam? Fala a verdade. Já está gastando muito dinheiro, vocês fazem, caiu da tomada. Fala a verdade. Ela falou, não, a gente não desliga, mas existe um protocolo, e existem protocolos que dizem que talvez depois de determinado nível de medicação, e a pessoa não reage, é porque não vai mais reagir. Pode acontecer um milagre? Pode. Ela falou, mas é um hospital.
A gente não pode ficar esperando milagre por meses. O protocolo diz, não. Então, se nós tiramos 1 miligrama do remédio, a pessoa morre, porque ela não estava viva, ela estava vivendo pelo remédio. E às vezes a gente fica parado no que já acabou. Não tem mais vida. É você fazendo viver obrigatoriamente. É você dando remédio. É você fazendo. É você lá massageando, mantendo. Mas se parar, acabou. Se você olhar para o lado 1 minuto, acabou. E Deus não quer você parado no que já acabou. Porque há pessoas que estão presas em sonhos que já morreram, presas a uma perda que já passou, presas a uma estação que Deus já encerrou, presas a pessoas que já foram embora, esperando que ela vá voltar. A glória da segunda casa era uma segunda casa, não era a primeira que alguém ficou orando, foi uma segunda casa. Olha que palavra linda, irmão. Ei, chegou a hora de você construir a sua segunda casa, e a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Chegou a hora de você reconstruir algo, de deixar passar alguma coisa que já acabou na sua vida, e reconstruir algo novo, e você vai ver que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. A palavra é: Deus não vai derramar glória em coisas que são velhas, que já passaram. Deus vai derramar a glória quando você tiver coragem de falar: eu vou reconstruir algo novo, eu vou fazer algo novo, eu vou ir atrás de uma nova história. E quando você der um novo odre ao Senhor, Ele vai dizer: então a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. O vinho do odre novo é melhor do que o vinho do odre velho. Eu deixei o bom vinho para o final, quando você me trouxe novas vasilhas. A dor e o seu amor. Olha isso. A dor e o seu amor não pode cancelar o propósito. Porque às vezes a dor é por algo que você perdeu, e o amor é por algo que você não quer deixar. Tem coisa que você tinha que ter deixado faz tempo, mas você tem tanto amor por aquilo, que você não deixa. Só que é isso que está cancelando o propósito de Deus na sua vida. Porque você está lá chorando sobre as ruínas do velho templo. E Deus está dizendo: eu estou te pedindo para construir um novo templo, para que eu derrame uma nova glória. A perda não pode anular o seu chamado. O luto não pode substituir a sua missão. O rei ainda precisava governar, porque o povo ainda precisava de uma liderança, e a história precisava continuar. E é lindo que, se a gente olha para a história de Davi só continua sendo abençoada. Davi tem um filho, esse filho se torna rei, sucede seu pai, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Deus quer te ver avançando. Seu passado não pode ser mudado. Seu presente muitas vezes não pode ser mudado. Como assim não pode ser mudado? Tem situações que elas não vão mudar. Há coisas que vão continuar exatamente do jeito que estão. Há pessoas que vão continuar exatamente do jeito que são. E a única coisa que você pode fazer é se mudar. É romper. Porque, mesmo que o passado não mude, mesmo que o seu presente, algumas situações você não possa alterar, porque você não tem poder para alterar, o seu futuro ainda pode ser governado. O seu futuro ainda pode ser governado. Como diz aquela música que eu não sei cantar, tem coisa boa chegando, e é só isso que eu sei. É só sei essa frase. E sim, vi a menina do Big Brother cantando. Eu falei, crente, glória a Deus. Amém. Vai evangelizar todo mundo lá. Mas é evangélico, irmão. Tem coisa boa chegando, Deus está, não sei o que. Ei, irmão, quando você romper, saiba, tem coisa boa chegando na sua vida. Tem coisa abençoada chegando na sua vida. Tem coisa nova. O resultado, escute, o resultado de alguns desapegos serão dar oportunidade para aquilo que Deus quer te dar como uma bênção chegar na sua vida. Então, não tenha esperanças tolas, mas reconstrua o seu segundo templo, para que a glória de Deus se derrame sobre a sua vida. E é isso que eu profetizo sobre o seu 2026. Além de Deus querer te ver sorrindo, Ele deseja que a glória do segundo templo que você vai construir vai ser muito maior do que a da primeira. E você vai sorrir, vai ser abençoado e vai glorificar ao Senhor. Quando o templo for reconstruído, você vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, porque eu tive coragem de deixar o Egito, eu tive coragem de sepultar as coisas velhas, eu tive coragem de deixar o que já não era mais para mim, e vim rumo ao meu destino, e eu sou muito abençoado, para a glória do nome de Jesus, amém e amém. Vamos orar? Feche seus olhos.